Casalzinho novo adora comemorar mêsversário de filho, né? Tá fazendo um mês que o Botafogo perdeu para o Palmeiras. Dia 1º de novembro aconteceu a virada. Olha o que aconteceu de lá para cá, cara. Parece que o Botafogo perdeu mais uns 15 jogos desde então. Um mêsinho. Um mês, 1º de novembro, 1º de dezembro. Olha o que... Nos últimos... Na sequência de 9 jogos sem vitória do Botafogo, são 9 jogos sem vitória. O Palmeiras ganhou 7, empatou 1, perdeu outro. Né? A gente tem, inclusive, essa história para contar para vocês aqui, jogo a jogo. A diferença estava em 14 pontos, tá? E aí o Botafogo vai despencando, o Palmeiras vai ascendendo. 14 pontos na 27ª rodada, quando o Botafogo derrotava o América 2-1. 1º de novembro. Aí o Galo derrotava o Palmeiras 2-0. No Allianz Parque. 14 pontos de vantagem. O Botafogo empatava com o Furacão, 1-1. E o Palmeiras derrotava o Coritiba 2-0. Esse é o primeiro jogo do Palmeiras com 3 zagueiros, que foi a mudança do Abel. 3 zagueiros e Hendrick titular. Aí o 5-0, a diferença caía para 9 pontos. Botafogo perdeu. Botafogo vai perder do Cuiabá 1-0. Foi um absurdo, né? Esse jogo foi uma loucura. Né? E nessa mesma rodada, o Palmeiras em casa derrotava o Bahia 1-0. A diferença aí vai cair para 6 pontos. Aí o jogo chave do campeonato, confronto direto, 4-3 de virada no Newton Santos. A diferença cai para 3 pontos com o jogo a mais do Palmeiras. Depois, o Vasco derrota o Botafogo. Palmeiras com o gol do Hendrick derrota o Furacão em casa e empata em número de pontos com o jogo a mais. Botafogo vai dar mais uma entregada para o Grêmio, vencendo de 3-1, sofre a virada 4-3. Golaço do Luizito. O Palmeiras perde do Flamengo, que impede naquela rodada o Palmeiras de abrir distância, de passar para a liderança. Na rodada seguinte, o Botafogo vai empatar com o Bragantino. Num domingo e na véspera, o Palmeiras derrotava o Internacional 3-0, fazendo o Palmeiras terminar a rodada com 2 pontos de vantagem e um jogo a mais. O jogo a mais foi pago contra o Fortaleza, o Botafogo não venceu. Aí o jogo contra o Santos, o Botafogo cede o empate no finzinho e soma só 1 ponto. Se tivesse somado os 3, teria retomado a ponta, porque aí o Palmeiras perdeu pontos para o Fortaleza, ficou no empate 2-2. E na última rodada, o Botafogo conseguiu ceder o empate ao Coritiba e o Palmeiras derrotou o América. E aí temos a vantagem que temos hoje. Essa é a historinha de ascensão e queda do primeiro e segundo colocado no momento. Lado a lado, ó, os resultados e a história macabra, né, do Botafogo. Porque é uma história pior que a outra. Você vai vendo a história do Botafogo, é um drama maior que o outro. Contra o Furacão, é um jogo que começa no sábado, termina no domingo, porque caiu o sistema de luz do Newton Santos. E pior do que ter o jogo naquelas circunstâncias, jogar sem torcida o segundo tempo, fez com que o Botafogo não pudesse enfrentar dias depois o time reserva do Fortaleza, que estava com viagem marcada para a Sul-Americana. Depois tem o jogo contra o Cuiabá, que é o maior número de finalizações de um time em todo o campeonato, mas o Botafogo perde. Aquele jogo incrível, de roteiro inacreditável, 3-1, 37 do segundo tempo, pênalti para o Botafogo, gol do Palmeiras, né? 4-3 Palmeiras. A derrota para o Vasco, que dessa sequência é o único que tem um roteiro sem drama, né? Porque o Vasco jogou melhor a partida inteira. A derrota para o Grêmio, com o Grêmio virando depois de perder por 3-1. O empate com o Bragantino, sofrido nos acréscimos. O empate com o Fortaleza, que aí não tem um roteiro dramático, foi um jogo normal. Mas um jogo que deveria ter acontecido muito antes. Isso. O empate com o Santos, nos descontos, nos acréscimos, com o Santos aparentemente entregue. E aí, para mim, o mais macabro de todos os jogos, que é o empate com o Coritiba. Porque o que poderia ser pior que o Tiquinho Soares perder o pênalti? Eu achava que ele ia perder. Estou tão pessimista com o Botafogo, vai perder o pênalti. Vai perder. Ele já perdeu esse ano. Já tinha perdido 3 pênaltis nesse ano. Eu falei, vai perder. Mas tinha uma coisa pior para acontecer com o Botafogo que perdeu o pênalti, que era sofrer o empate na sequência, marcando o pênalti. Que era um improvável. É um roteiro isso, assim, cara, cruel demais. Cruel demais. E aí, nesse 4 derrotas e 5 empates nesses 9 jogos, contra um time que ganhou 7, empatou 1 e perdeu outro. Essa é a história que define o título
nesse momento, nas mãos do E Palmeiras. o saldo nessa sequência? Eu contei aqui enquanto você contava a historinha. Mais 14 do Palmeiras, menos 4 do Botafogo. Foram Tem mais isso 18 ainda. gols tirados só nesse intervalo Esse de corte. pouquinho mais de um mês. Senão, o Botafogo tinha um saldo maior, além de tudo, óbvio. Então, assim, é desastroso. E é exatamente isso, né? Porque não são só os resultados, é a forma como eles acontecem que nos leva a olhar para esses últimos 2 jogos do Botafogo e imaginar o que pode acontecer ainda. Assim, que tipo de crueldade o Botafogo pode sofrer, o seu torcedor pode sofrer, e me faz olhar o Atlético Mineiro hoje quase que como um vice-líder, porque o melhor time do segundo turno vem numa campanha espetacular, venceu o Grêmio e Flamengo por 3-0 na sequência, fazendo os seus 2 melhores jogos no campeonato, na minha opinião, pelo menos. Eu não tinha visto o Atlético jogar tão bem como jogou contra o Grêmio e como jogou contra o Flamengo. E o Botafogo, Toda razão, já líder, né? Nessa decadência, você já enxergava o Botafogo líder, mas não era líder. Moralmente não era o líder, né? A gente fala muito e eu concordo plenamente. Acho que a parte mental, isso afeta muito, principalmente o Botafogo que vem nesse declínio, nesse viés de baixa. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção, os gols que o Botafogo leva, aí a gente leva muito para essa coisa, só com o Botafogo, questão de sorte, azar. Eu acho que é muito falta de foco, falta de concentração. São gols que, na minha opinião, a falta ali, né, o controle da marcação, o posicionamento, né, a gente está levando muito só nessa questão de mental, de psicológico. E ali está faltando realmente trabalho, está faltando o dia a dia, a cobrança, porque, André, é inadmissível. O gol contra o Santos, uma falta que seria lançada na área, todo mundo esperando a bola é sair daqui e não tem nenhuma marcação aqui no Soteldo, só o menino chega depois, o Segovinha chega atrasado já no lance. Aquele gol é ridículo. Ridículo. A bola é alçada na área, você tem 7 jogadores do Botafogo Bastos bem dentro da área. aquele gol é ridículo. Que ninguém sobe. O Botafogo estava marcando o gol que ele tomou do Palmeiras. Exato, 4-3. exato. Aí você vai jogar contra o Curitiba. Você toma, desculpa. Eu sei que a gente fala muito sobre lisura, essas coisas, e tem que ter mesmo. Só que, você toma um gol, você faz um gol como você fez contra o Curitiba, André, acabou o jogo. Saiu a bola, você já vai em cima do cara, faz uma falta, segura o cara, cai dentro da área. Mas não pode falar isso. Dentro do futebol, faz isso sim, não vem com essa, que isso não existe. O jogo ali acabou e você pode ver que o Botafogo continuou jogando o jogo como se fosse um jogo normal, um jogo a mais, outro jogo que está acontecendo, correndo para marcar, chegando atrasado, o outro chegando, não fazendo Inclusive, falta. a justificativa do Thiago, pelo amor de Deus, também. Ele disse que o time não estava preparado para continuar o jogo. Era bater o pênalti e o jogo ia acabar. Pô, aí não, né? Aí Como assim? Não pode, cara, você tem que estar preparado para jogar o jogo até depois que o jogo acaba. Exatamente. Com todo respeito, o Botafogo não está preparado para continuar o campeonato, né? O campeonato do Botafogo já desmoronou. E assim, não existe só uma razão. Quando você está diante de algo tão extraordinário, tão fora da curva, tão inédito, nunca é uma coisa só que explica, né? É uma conjunção de fatores. Inclusive, o fato de você ter na sua cola, no seu espelho retrovisor, cara, dá uma tremedeira mesmo. O time mais sólido do futebol sul-americano nos últimos 4 anos. Isso é um fato. Você não tem margem para erro contra o Palmeiras. Todo mundo que minimamente errou contra o Palmeiras nos últimos 4 anos se deu mal, foi punido. É o Flamengo em final de Libertadores, é o Botafogo esse ano. Não tem margem para errar contra esse time aí. Pode não ser o elenco mais brilhante, pode não ter o Luizito Soares, mas tem 4 anos de uma regularidade, uma consistência absurda. E errar contra isso é fatal. É fatal. Agora, você olha essa lista de jogos do Botafogo, os 9 jogos sem vitória. Apenas em um deles o Botafogo deixou de marcar gol, que é contra o Vasco. Ou seja, o ataque continuou produzindo. O Botafogo continuou marcando gols. Não é que o time não criou mais nada. O Botafogo marcou gols, só que ele virou uma peneira bizarra, cara. Parece que é um time sem barreira. Chegou lá na área, é gol. Chegou na área do Botafogo, é gol. Agora, o ataque continuou marcando os gols, cara. Eu tinha um monte de jogador do Botafogo na minha seleção do campeonato. Eu já fiz esse exercício também. Eles foram caindo, assim, de um mês para cá, vários deles foram caindo. Os últimos que sobraram foram o Perry e o Adrielson. Na minha sobraram 2 e talvez não caia ainda. Na minha só tem um desses aí já caiu também. Também. Os 2 caíram para mim. Os 2 caíram. Para mim caíram. Na minha só tem um. Esse eu vou manter na seleção, que é o Tietê. Ele tá também na minha. Esse tem o meu respeito, assim, respeito tecnicamente falando, porque, inclusive, o jogo que ele fez com o Santos,
Esse eu acho que assim, merece seleção do campeonato. Os Cara, não demais sobrou eu tirei nenhum todos. do Botafogo na minha Tirei seleção. todos. Na minha sobraram 2, mas eu vou esperar ainda o campeonato acabar. Inclusive o Perry e o Adrielson foram convocados já em má fase. Eles foram para a seleção já em má fase, né? Adiante. O Adrielson era para ter sido convocado uma semana antes, né, da convocação. Eu ainda acho, a minha ainda tem o Adrielson e ainda tem o Tiquinho, mas o Tiquinho tá assim, a placa já tá, o reserva já tá aquecendo. Já. Como é que você vai encaixar o Tiquinho com o eu Hulk, queria, Paulinho boa e pergunta, Soares? eu queria saber esse ataque dele. Hulk, Paulinho e Soares, tem mais um dessa aí que não tá também. Quem? O Hulk.